Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, vocês de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadores de valor. Mas a primeira coisa é sempre evocar, né? Aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, eu tenho aqui hoje um pessoal do Sintero para falar de um assunto que está incomodando muito. Primeiro vou apresentar, né? O Anderson Iata, secretário de Política Sindical, RAL. Olá, Paulo. Beleza? E a professora Judite, que é secretária de Assuntos Educacionais. Bem. Uma das coisas que mais a gente tem debatido aqui no programa, semana passada nós debatemos e vamos debater de novo, porque o dia 22 está aí, né? É essa possível volta às aulas. A princípio não presencial, mas já tem muita gente já querendo a presencial. E eu vou dizer algumas coisas que me incomodam, mas bom, eu vou dizer depois da vinheta, aí a gente abre a conversa. Mas sejam bem-vindos os dois, tá bom? Um abraço para Léo Simões, tá? Opa, pode deixar. Nossa presidente também está muito feliz com o convite que foi feito. Não veio porque ela está um pouco gripada, e não é Covid, é só uma gripe mesmo. Mas no próximo, com certeza, ela virá. Não, eu também. Agora, às vezes, quando eu fico na beira do ar, meu nariz fica esfungando. Essa aqui já até correu do ar-condicionado, já foi pro lado de lá. Mas sejam bem-vindos os dois, tá bom? Obrigada, também, tá bom, Benito. Gil? Não é a primeira vez que sento nessa cadeira para entrevista, mas agradecer realmente o convite e é sempre bom falar, né, dos pontos que estão aí em alta, né, no estado, principalmente no estado de Rondônia, em relação ao retorno às aulas, né, se são presenciais ou são remotas. Então, Perfeito. Nós vamos ter um debate bom sobre isso aqui hoje. Camila, saúde eles. Anderson Iata e a professora Judite Campos, muito prazer. É a primeira vez que vocês estão aqui no programa. O Judite já veio, né? É a primeira vez do Iata. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. E eu queria parabenizar a ação do Sintero, que em nenhum momento nessa pandemia deixou os professores assistidos. Tem feito um trabalho de política, de acompanhamento aos professores, de luta, né? É o Sintero que tem pautado temas até um pouco preocupantes para a área de educação, e ele tem enfrentado e tem exposto isso, né? A questão dos professores, as condições como está o home office. E agora, recente, o governo do estado de Rondônia pretende criar um planejamento de retorno às aulas presenciais, que isso é extremamente preocupante, já que os professores nem são do grupo de risco prioritário para tomarem vacinas. E isso sem contar que as crianças podem pegar Covid e levar para suas famílias, né? Então, assim, numa atual situação que nós estamos entre próximo e passando de 20 mortes diárias e quase 1.000 casos por dia de coronavírus, não é o momento ideal de retorno às aulas, né? E o Estado planeja o retorno dessas aulas presenciais, né? Então é uma situação preocupante. O Sintero tem uma pauta muito firme em políticas públicas para o professor, que tem beneficiado a causa da educação aqui no estado de Rondônia. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. obrigada. Tá, eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar, tá bom? Por favor, Deus, nossa vinheta. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um preâmbulo e aí eu vou passar a palavra para vocês, tá? Depois a Camila assume. Me incomoda a ideia de que, por exemplo, não tem vacina para criança, né? Nenhuma foi testada em criança. E não estou vendo, pode ser que algumas esteja acontecendo isso, mas eu não estou vendo nenhum estudo, pelo menos noticiado não quer dizer que não está vendo,
de qual vacina serve para a criança. Então quer dizer que as crianças vão ser as últimas das últimas a ser vacinadas. E não quer dizer que a criança não morra, e o que é pior, a criança é o que mais transmite. Porque geralmente, nas que dá fraca, eles nem sentem nada, né? Eles ficam pulando, brincando, né? Só que aí chega lá na outra ponta, por exemplo, se um dos meus filhos levar Covid para casa, eu já tive uma vez e quase morri. E como é que vai ficar a minha situação? Eles vão perder o pai por causa disso? Ah, porque tem a opção de não mandar, ficar só à distância. Aí eu pergunto também, mas já foi dado um curso de aprimoramento para os professores? Os professores não foram treinados para aula à distância. Não, nenhum professor foi treinado. Não esses professores que dão aula para crianças. Porque não se tinha isso. Foi dado curso enquanto isso? Foi dado melhorias? Outra coisa, o professor continua pagando para trabalhar? A internet está saindo do bolso dele? Tá, e ao mesmo tempo, como diz a Camila, eles são grupo de risco e não estão no grupo prioritário. Ou seja, não dá nem para vacinar os professores, porque ao contrário do que a Rússia, por exemplo, que professor e médico foi primeiro, a diferença do tratamento, né? Aí, aqui não sabe quando é que o professor vai ser. Aí o cara está com 10 crianças na sala de aula, né? Já dizendo por baixo, né? Está com 10 crianças. Uma está com Covid, passa para ele, lá se foi mais um professor. Não tem. Aí morre o professor, não tem contratação para reposição. Os professores já têm mais um nível de idade maior, né? Assim, a pandemia está dando um pandemônio na questão educacional. E eu estou achando que o pessoal está levando isso de brinquedo. Né? Mas aí é com vocês a palavra aí, vocês começam. Então, começando aí pela questão da formação, né? Nós, enquanto professores, enquanto profissionais em educação, igual toda a população, e a gente fala aqui, tanto como sindicato, como profissional e também como pessoa, né, como ser inserido nessa sociedade que hoje vive mundialmente essa pandemia. E nós fomos pegos de surpresa quando suspendeu-se as aulas, coisa que a gente nunca tinha, né, passado. E aí veio a imposição, naquele momento, no início de abril do ano passado, das aulas remotas, onde o Sintero, a princípio, foi contra, nós buscamos amparo legal, né, e buscamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim, buscamos apoio à Assembleia Legislativa e tudo mais. Mas naquele momento, assim como em todos os lugares, a gente não tinha um planejamento, mas não tinha, porque ninguém esperava um acontecimento desse. E os professores foram os mais penalizados, porque nós tivemos que nos adequar a uma realidade que nunca foi nossa, né? E ainda tendo em vista que os nossos trabalhadores têm uma idade avançada e que não tem essa intimidade com as tecnologias, né? Não tem uma intimidade com as tecnologias hoje aí que nós estamos sendo obrigados a conviver diariamente. Diferente dos alunos, que até têm essa intimidade, mas muitas vezes não têm esses instrumentos em casa, não tem uma internet de qualidade, muitos nem internet têm, não tem um notebook, muitas famílias com apenas um celular para atender, às vezes, uma família com 5, 6 crianças, mais pai e mãe, né? Então, assim, foi realmente um ano muito atropelado, mas que, no que diz respeito à ponta, que somos nós, profissionais da educação, a gente, com toda a dificuldade, conseguimos levar a situação, né, de finalizar um ano letivo. Sem falar na questão financeira, né, que para nós também, muitos de nós tivemos que, sem planejamento nenhum, adquirir um notebook, aumentar os mega de internet, para a gente levar um mínimo de qualidade para os alunos. Mas houve defasagem, a gente teve que estar buscando o aluno ao final ali para minimizar o dano, né? E com isso a gente finalizou, ainda conseguiu finalizar 2020, ainda teve um momento que houve a intenção de retorno às aulas presenciais, e aí em audiência pública a gente teve o apoio de outros, porque nós entendemos que realmente é diferente.
É diferente a escola pública abrir as portas para os alunos, porque o risco é muito maior. A gente ouve aí algumas pessoas com pouco conhecimento de causa comparando, quer dizer, o comércio pode abrir, as baladas podem abrir e o aluno não pode estudar, e aí a gente vem num questionamento muito grande. É muito diferente. São N diferenças e que não dá para fazer um comparativo. Primeiro, bem simples, vai ao mercado, quem quer, vai um adulto, você passa pouco tempo no mercado, você se organiza para isso. Já a escola não. O professor ele tem que ir. O mínimo que se fica numa escola são 4 horas, né? E o aluno tem que ir. Não é uma opção que você tem. Mesmo não sendo, o aluno não tendo obrigação de ir, o pai pode optar por continuar remoto. Como será essa organização do professor? O professor ele tem que ter um planejamento para o aluno presencial, ele tem que ter um planejamento para o aluno remoto e ainda um planejamento para o aluno offline, porque seriam, no caso aí, 3 situações: aluno presencial, aluno remoto e o aluno offline. Isso sem contar, Judite, que o professor, ele não fica só em uma escola. A realidade do professor hoje aqui no estado de Rondônia, ele tem, na maioria das vezes, mais de um contrato. Estado e município pega diversas turmas. Se um professor pega Covid, né, Deus nos livre disso, se ele pega Covid, ele não fica só em uma sala de aula. Isso passa para outros alunos, passa para outros profissionais, e nós sabemos que grande parte dos profissionais da educação tem mais de 40 anos, alguns estão próximos de se aposentar, além dos que já têm alguma morbidade, né? É isso. Justamente, e só pegando o gancho da Judite, um dos problemas que nós temos, que não são apenas os professores, né? Nós temos todos os trabalhadores da educação. Se nós formos imaginar que a maioria das nossas merendeiras, do pessoal de apoio, já são idosos, nós vamos ter literalmente um genocídio, nós vamos ter uma morte, uma gigantesca quantidade de professores, de técnicos que vão literalmente passar para o lado de lá, né? E como a Judite falou, esse ensino que pode ser feito e pode ser dividido, talvez, que a gente chama de híbrido, é muito complicado, porque o professor ele vai ter que dar aula para quem está lá presencialmente, as turmas são em média de 30 alunos, elas vão ser divididas, que nem o secretário falou numa reunião ontem, que talvez aconteça a divisão da turma de 30 em 3. Só que aí o professor vai ter que dar essa aula presencialmente para 10, depois para outros de forma à distância. E como que vai ficar essa carga horária? Porque os professores aumentaram em muito os seus trabalhos agora nesse período de pandemia, né? Aumentaram seus custos e nós não tivemos nenhuma ajuda praticamente da secretaria. Que até onde eu soube foi até retirado direitos de vocês, né? Pois é, algumas coisas nós deixamos de ganhar, né? Então assim, nós estamos gastando mais e ganhando menos. Isso é um pouco complicado. Também com essa nova, não sei se foi resolução, não lembro exatamente do que aconteceu do governo federal, nós não podemos ter aumento, não podemos ter nada nesse ano. Não temos gratificação, aumentamos, colocamos, foi internet, aumento de energia e estamos praticamente aí trabalhando mais e ganhando menos, com certeza. É a lei complementar 173, Isso. né? Que é a lei do congelamento até 2022. Dos gastos públicos E realmente, como o Anderson falou, a gente tem aí um gasto muito maior, né? A gente passa mais tempo em casa, a gente tem toda uma situação. Nós abrimos a nossa intimidade para os nossos alunos, isso é um fato. Nossos alunos têm o número do nosso telefone, eles conhecem hoje o nosso espaço, a nossa casa, porque a gente dá aula remota, né? Mas mesmo assim nós não deixamos de nos adequar. No atropelo, mas nós não deixamos de fazer acontecer, que é na ponta realmente que acontece a educação, é lá na ponta, é o profissional da educação que está na escola, e no caso agora que está online, né, na aula remota, e que de certa forma não tem essa valorização, esse reconhecimento da necessidade, mas hoje nós temos um posicionamento muito claro enquanto sindicato,
que não tem outra solução, não tem outro jeito, por enquanto não tem outro jeito. Então a gente defende que continue a aula remota, que de certa forma nós já buscamos alguma adequação, formação, essas questões, e aí hoje a gente chega numa situação onde o estado de Rondônia está no vermelho, fase 1, e o planejamento para retorno às aulas, ele diz que o retorno às aulas deve acontecer entre a fase 3 e 4, né? Ontem, numa reunião nossa com o secretário de Educação, ele disse que tem um planejamento para esse retorno, porque ele tem que haver. Não tem uma data, mas tem um planejamento com uma previsão, né? A gente ainda não tem conhecimento desse planejamento em si, mas que tem uma previsão de já, né, igual tem uma reportagem aí também, de já lá, se melhorar a situação, o Porto Velho, Rondônia sair do vermelho, sair da fase 1, né, caminhar para 2, 3 e já começar as aulas híbridas, trazendo os alunos do nono e do terceiros anos, né, de forma escalonada. Mas aí a gente tem vários questionamentos, porque a escola ela não foi preparada. Não adianta a gente dizer que foi, porque a escola não foi preparada, não teve essa mudança na estrutura da escola para receber esse aluno, mesmo que de 10 em 10, o aluno também não está preparado para respeitar esse distanciamento. E como você falou, o profissional da educação, ele é um profissional, da sua grande maioria, quem está na escola são os profissionais com 40 anos para cima, e muitos com comorbidades, que no caso não permitirão que esses voltem. E voltando serão os primeiros, né? Além de você adquirir essa doença, porque a escola é sim, e tem sanitarista hoje que atesta que a escola, ela funcionando, ela é um dos polos que mais contaminarão, né? E as crianças, elas não têm essa... Imagina uma criança usando máscara 4 horas em sala de aula. Gente, é só para quem não conhece o chão da escola, é para quem não conhece a realidade da escola, é para quem está ali guardadinho no gabinete ou conhece, mas não se importa, porque é outro questionamento que a gente faz. E se e a gente já tem estatística e a gente já tem exemplos não precisa ir longe não. A gente tem um exemplo aqui de Manaus, que desrespeitando toda a orientação, houve o retorno das aulas. E olha aí o que houve. Olha aqui o que a gente está vivendo aqui no estado vizinho, onde a gente tem um contato, né, mais próximo. Então, assim, pagar para ver e saber que vai ver uma matança, né, uma situação onde outros estados vão estar lá. Orem por Rondônia, né, igual a gente hoje diz, orem por Manaus, mas na hora de fazer o dever de casa, a gente vê assim que as autoridades, elas meio que não estão muito preocupadas realmente com a vida, com o ser humano, né, com a vida em si. Então a nossa luta enquanto sindicato é pela vida. Eu vou fazer um comentário e aí eu vou chamar um intervalo. Deixa eu te falar. É que as cepas vão se alterando, né? Agora, por exemplo, essa de Manaus, ela é bem forte. Tem uma outra na África do Sul, tem outra na Inglaterra e tem a comunzona que está por aí, né? E mais umas subcepas aí. A hora que pegar uma dessas evoluída que gosta de criança, Deus nos defenda, mate umas 10, aí os caras vão se dar por conta, não tem vacina para criança. Né? E que essas cepas cada vez são mais transmissíveis e mais letais. E aí a gente tem que evitar isso. Ontem mesmo saiu da UOL que talvez a terceira onda venha e comece, sabe aonde? Em Manaus. Aqui do lado. Pô, então, qual é a chance de que tudo dê errado? Muito grande. Porque do jeito que nós estamos com 2% só da população vacinada, nem isso, a gente está com 1,6%. Né? Até vacinar metade da população, que com 70% já começa uma imunidade relativa, vai mais da metade do ano para frente. Nós já estamos com 230 mil mortos, gente.
Antes que o mês termine do jeito que a coisa está, antes que fevereiro termine, vai estar com 250 mil mortos. Então, provavelmente até a metade do ano, 300 mil mortos ou mais. E daqui a pouco nós somos o país que mais morreu de Covid no mundo, que daqui a pouco a gente passa os Estados Unidos. Agora, realmente, agora você já tem uma arma, né, que é a tal da greve, né? Mas aí vocês vão falar isso no próximo bloco. Tá? Continue conosco, é jogo rápido, é no lá, outro cá. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Eu procurei tecnologia avançada, método personalizado, profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Chegamos ao bloco de conclusão. Temos aí 5 minutos de programa. Eu quero pedir de você o seguinte. Se a baderna continuar, a baderna na maneira como lida com as coisas, né? A opção é a greve. Olha, Paulo, nós vamos fazer uma reunião, na verdade, porque enquanto diretores, a gente não toma decisões sozinhos. A gente ouve a base e vê o que a base tem de ideias e a gente vai juntando o nosso jurídico com os secretários do Sintero e com a base. Então, assim, no momento desses, né, nós precisamos ouvir a base e é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos ouvi-los e vamos explicar o que aconteceu na reunião com o secretário e aí a gente chama eles para tomar uma decisão do que fazer. Porque no momento que nem esse, nós precisamos que estejamos juntos. Não adianta o sindicato dizer,
vamos fazer uma greve se a base não concorda. Mas o que nós ouvimos muito da base agora é que ninguém não, na verdade a grande maioria acha que não tem lógica também a volta às aulas. Nós sabemos que muitos professores, que muitos técnicos irão morrer literalmente com isso. Então nós precisamos primeiro ouvir eles para saber o que é que a gente vai fazer, tomar providências também junto ao jurídico, porque nós sabemos que nesse momento, né, no atual momento, a gente precisa também saber como é que são as leis, o que pode, o que não pode, já que muita coisa está sendo mudada, para ver quais são as ações que nós vamos tomar. Também vamos acionar, né, novamente, pedir posicionamentos, né? Assembleia Legislativa, Ministério Público, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Educação. Então, nós estamos buscando um meio. Hoje, a nossa orientação enquanto sindicato, não aceite nenhuma convocação presencial. Seja para formação, seja para semana pedagógica, seja para reuniões, seja para aula presencial. A nossa orientação enquanto representante dos trabalhadores em educação não aceitem qualquer tipo de convocação. O próprio secretário nesse sentido. falou, né? Isso. E aí a gente também conta com a comunidade, com a sociedade em geral, com os pais que hoje têm esse entendimento também que não dá para mandar os seus filhos para a escola, uma vez que eles vão estar totalmente vulneráveis e suscetíveis à contaminação, né? Então, é nesse sentido que nós, enquanto sindicato, estamos trabalhando em todas as frentes para impedir realmente essa dizimação em massa de trabalhadores em educação, que é o que pode realmente acontecer num possível retorno às aulas, nesse momento. E eu acho que a gente tem que continuar esse planejamento, sim, essa discussão, mas uma discussão aberta, uma discussão com a comunidade, uma discussão com quem representa os trabalhadores em educação, para que realmente, em algum momento, essa aula presencial ela venha acontecer. Mas se não for esse ano, que seja um planejamento para 2022, e a gente espera que realmente haja uma diminuição e venha realmente a vacina, mas a gente sabe que isso é uma coisa muito demorada, até porque a gente tem uma realidade política também nesse meio, né? E que a gente não pode fechar os olhos, porque é uma luta contra o vírus, mas também há uma situação política envolvida nesse meio, e que a gente vê que quem deveria estar nos representando e buscando a salvação das vidas no Brasil, ele está fazendo totalmente o contrário, né? Essa vacina está aí, mas a gente sabe a luta que foi quando a gente tem boa vontade já é difícil. Nos países onde há do representante nacional uma boa vontade, imagina quando a gente não tem essa boa vontade, como é o caso aqui do nosso governante. Paulo e Camila e todos os nossos telespectadores, só lembrando uma coisa, nós não estamos dizendo que nós não queremos não dar aula. O que nós queremos hoje é sair de trás das câmeras e estar dentro de uma sala de aula. É o que nós queremos. Nós trabalhamos até menos, na verdade, na escola do que em casa. Mas nós queremos responsabilidade do poder público. Porque nós não podemos trabalhar com 120 alunos num dia, às vezes 240 alunos em um dia, e você chegar em casa e adoecer toda a família, e você levar a doença para sua casa, e você morrer por causa disso. Nós queremos apenas a responsabilidade do Estado de, enquanto nós estivermos sem essa vacina para todos, não voltarmos à escola presencialmente. É isso que nós queremos. Concluindo, Camila, rápido. Bom, Anderson e Judite, de fato, a gente sabe que os professores preferem estar na sala de aula, porque há uma sobrecarga dos profissionais. Aliás, todos os profissionais que estão em home office estão sobrecarregados. Tira a dinâmica, a sistematização de um trabalho organizacional que é num ambiente preparado para isso, não na sua casa. Então, assim, que o Estado tenha bons olhos, que tenha sensibilidade, que o profissional da educação, ele não está tirando o corpo fora. E que o pai do aluno que está vendo isso também tenha essa sensibilidade. O professor não está tirando o corpo dele fora. Ele quer voltar sim para a sala de aula, mas ele quer voltar vacinado, tendo a ciência que vai estar precavido de uma doença que mata e que também não vai poder também contaminar seus alunos, porque essa doença ela pode pegar o seu filho que está aí em casa hoje,
preservado e pode também matar o professor que vai para a sala de aula, né? Então, assim, e fora que se os casos explodirem no estado, não vai ter condições nem de mandar as pessoas para outros estados. O Brasil está inteiro numa situação prestes a um colapso. Queridos, quero aqui agradecer a presença de vocês, dizer da importância que é ter sempre o Sintero perto para poder nos alimentar de informação no tocante a esse assunto tão, como é que eu vou dizer assim, magnânimo, que é a própria educação. Tá bom? Sejam bem-vindos a voltarem outras vezes e obrigado aqui por terem vindo. Tá bom, queridos? Obrigada a você pela oportunidade. Um abraço no Léo, tá? Não esqueça. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.